Olá, investidores, seja muito bem-vindo a mais conteúdo aqui do Grupo Space Cash. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma análise detalhada do Bitcoin e vou falar sobre os dados, do Liquidator Max Pine. E também, aqui no gráfico do Bitcoin de 8 horas, a gente consegue observar uma estrutura muito interessante se formando a médio prazo, Essa estrutura se formando a médio prazo, a gente pode analisar aqui os principais fatores, que são as médias, de equilíbrio aqui do preço. Então aqui a gente tem a média de 150 e a de 250, trabalhando com uma referência de resistência na base dos 113 mil dólares, E a médio prazo a gente pode estar analisando aqui uma estrutura de um oco, em formação. Essa formação desse oco, a gente pode estar validando esse ombro aqui, entre os 10.600 e até mesmo aqui essa outra referência que eu vou buscar aqui pra gente, Essa referência aqui um pouco abaixo da média, dando os 109.500, tá? Um ponto bem interessante. Se caso o Bitcoin formar essa estrutura desse oco, a gente pode analisar um ponto muito interessante, que os investidores vão pegar essa base aqui e analisar como parâmetro de alvo. Então tem a possibilidade do Bitcoin voltar para a referência dos 18 mil dólares. Tá? Um ponto muito interessante a médio e longo prazo. Aqui no MACD a gente consegue observar o interesse de retomada, o mercado buscando uma acumulação aqui para seguir esse movimento, apesar desse candle de baixa aqui. Então, a médio prazo a gente tem um suporte no 109.844, tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui nos fractais da estrutura, aonde a gente consegue observar também, a base de informação. Olha, o Bitcoin está testando a média aqui de 21, aonde nesse momento ela está em 110.344. Aqui no gráfico de 4 horas, a gente teve um gatilho de baixa, onde o mercado indicou uma estrutura de baixa, confirma a intenção da estrutura do oco, em formação também. A gente poderia estar formando a base do ombro aqui, entre 109.500 mais ou menos, poderia ser a estrutura que o ativo buscaria liquidez para testar a referência aqui dos 116 até mesmo os 14.600, 14.800. Tá? O MACD nesse momento indica uma leve perda de força, a gente consegue ver aqui claramente nesse candle, perdendo, que o ativo vem perdendo força aqui, testando as bases mínimas de equilíbrio, as médias de 50, de 9 e a de 13. Então elas estão validando a estrutura nesse momento, indicando aqui uma busca por liquidez nesse cenário. Tá? Então no gráfico de 4 horas a estrutura também segue informação, é um padrão aqui otimista. Agora no gráfico de 1 hora, que a gente consegue observar um ponto muito relevante, tá? Aqui a gente tem uma estrutura em que o ativo formou gatilho, formou gatilho aqui. Esse gatilho está em formação, tá? Então a de 150 aqui cruzou abaixo, da de 250, é um gatilho que o preço ele pode continuar um movimento de baixa, vir validar os fundos aqui embaixo, entre, como eu mencionei ali na outra análise do Bitcoin, 109, até mesmo aqui os 108.800, tá? Pode estar validando essa referência aqui. Mas o MACD alerta também um ponto muito importante, que a força vendedora, ela está perdendo força aqui nesse momento, a gente consegue observar aqui o MACD. E uma resistência básica do Bitcoin nesse momento são as referências 110.877, uma outra 110.975, uma outra resistência forte 111.473, aqui no gráfico de 1 hora. Outra base importante também a gente observar aqui no gráfico de 10 minutos. A gente tem um gatilho confirmado de baixa aqui no gráfico de
10 minutos, as médias cruzaram todas abaixo da de 150 e 250. E também aqui a gente teve um teste rejeitado daqui na próxima a de 150, 250. E o preço indica um teste na mínima da madrugada de hoje, né? Que foi próximo aqui às 3h50 da manhã, né? Então o mercado aqui está em definição. O MACD ainda indica que o preço busca uma consolidação, mas está propício para baixo, tá? Porque a gente já tem os gatilhos aqui em formação. Em 5 minutos a gente consegue analisar aqui um ponto interessante em que o ativo testou a de 150, né? Foi rejeitado, mas um ponto importante, a de 21 cruzou sobre a de 50, indicando uma forte intenção aqui de reversão desse movimento. Então, a gente pode estar trabalhando aqui uma estrutura de acumulação, né? Se o ativo se manter acima do 110.700, existe um indicativo da formação de um ângulo N, onde podemos ter a possibilidade de voltar por 111.600. Então já estaria um otimismo aí para o mercado, né? Estaria um ponto bem interessante de otimismo para o mercado. E agora vamos analisar aqui no gráfico de 1 minuto. No gráfico de 1 minuto a gente tem aqui, olha que interessante. Após a mínima dessa madrugada, o ativo ele fez um estágio muito interessante. A média de 21 cruzou acima da de 50, validou, né, buscou uma consolidação aqui dentro dessa base, né? E logo em seguida formou um gatilho aqui. Esse gatilho foi um gatilho otimista, né, que deu essa projeção aqui agora de manhã. E o ativo não teve força para se manter e veio testar aqui, né, a base de 150. Então, se o ativo, o Bitcoin, se manter dentro dessa base de 150 e buscar essas outras médias aqui em cima, existe uma possibilidade de uma acumulação para retomar as máximas aqui em cima, tá? Isso seria um ponto muito interessante, né? Então, o MACD indica o interesse de força compradora, né? Mas as linhas do MACD indicam aqui no momento uma perda, né, de força. Aqui está entrando em uma definição, né? E vamos observar como que o mercado vem se comportando. Aqui nessa ferramenta, vou trazer para vocês uma ferramenta muito boa para analisar. Uma ferramenta muito boa para analisar as liquidações short futuros, né? Então essa ferramenta aqui, ela tem uma grande relevância com o mapa de liquidação, né? Ela é uma extensão. Eu acredito que a CoinGlass fez isso aqui para facilitar os entendimentos do mapa de liquidação, que é aquele que tem os gráficos em pezinho aqui. Nesse caso aqui, o CoinGlass ele passa uma ferramenta muito interessante, que ele vai mostrar pra gente aqui. Vamos falar aqui do Bitcoin, né? No caso do Bitcoin, a gente tem uma referência de short. Se o mercado buscar voltar para as máximas, aqui a gente consegue observar, como condiz com a análise ali, a resistência da média, o 111.700 vai ser liquidado 36,67 milhões de dólares. Tá? Se o Bitcoin buscar a referência dos 109, olha interessante, e 484, a gente tem uma referência de 25 milhões. Tá? Então o short está maior que o long. Então por isso é esse desequilíbrio no mercado. O Ethereum, se ele subir para a referência de 4.451, 35,73 milhões vai ser liquidado em short. E se ele cair para 327, 35,54 milhões vai ser liquidado aqui. A Solana que está interessante, porque a Solana está numa briga muito grande entre a referência aqui dos 209, 200, né? Mas a gente consegue ver uma base de 10 milhões posicionado aqui em short. Caso o ativo retome a referência dos 209, o ativo no momento está custando 207,
Se o ativo buscar tocar a referência 205, 9,4 milhões é liquidado, tá? Então aqui é uma ferramenta muito interessante, porque se a gente analisar, aqui tá analisando em 12 horas, né? Se a gente analisar aqui, por exemplo, vou colocar aqui 2 semanas, um mês, né? Ó, um mês confirma a referência da análise do Bitcoin voltar para os 118 mil dólares. Então, se ele bater 118 mil, aqui em short, vai ser liquidado 265 milhões de dólares aqui em Bitcoin, que estão operando vendido, né? E se ele bater os 107, novamente, 174 milhões vai ser liquidado. Então, aqui do lado a gente consegue observar no long que está o quê? A força compradora ela está entrando no mercado. Ela está buscando se equilibrar, ser superior que o short. Mas no momento o short é dominante. Mas o que manda muito bem é a gente analisar a formação da estrutura, né, do mercado, ali como a gente analisou. Porque quando entrar o dinheiro do mercado, a gente não tem, de momento, aquela informação que... olha, entrou tanto no mercado. Mas essa ferramenta ela vai ser atualizada, né? Ela vai mostrar a diferença e vai aparecer nitidamente no gráfico a diferença. Então a gente consegue observar que está existindo um interesse de compra, né, para reverter o mercado, né? E os vendedores estão batendo forte, né, tanto no Bitcoin quanto no Ethereum, na Solana também. Beleza? Pessoal, esse é um vídeo informativo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe sua participação, seu comentário se tiver dúvida. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.